Oi gente, estou aqui hoje para fazer essa maquiagem, que é a maquiagem que eu usei no casamento da Marina Rui Barbosa na semana passada. Eu postei no Instagram, postei os produtos que eu usei e várias pessoas pediram para fazer maquiagem, para fazer o vídeo. Então aqui está a TV Botê de hoje com este make. Um pouco a ideia da maquiagem, porque era um casamento, super casamentão tal, mas era de dia e era no campo. Então eu levei em consideração esses itens pra pensar na maquiagem que eu ia usar. Eu sempre gosto de fazer meio que um mood board mental. Aí eu também pensei no meu vestido, que era um vestido de flores, uns tons meio verde, meio rosa. Então eu resolvi ir pra um caminho mais rosa. Eu usei uma paleta do Tom Ford, mas assim, sombra rosa não é uma sombra difícil de achar. E o segredo é misturar ela com marrom. Vocês sabem que eu tô muito vivendo esse momento do esfumado marrom quente, né? Um marrom com um pouco de vermelho, um pouco de rosa, um pouco de laranja. Mas eu acho que é uma maquiagem que valoriza muito o olho. Então, ele não tem muito traço marcado. É uma pele super bem feita, assim, bem construída, tal, com tudo que tem direito. E iluminador, claro. E aí um batom nude. Então vamos lá, vamos começar a maquiagem. Só pra falar que eu e meus problemas de luz, eu comecei a ver o vídeo e eu acho que ficou parecendo que esse olho tava um pouco mais claro do que esse. Mas na vida real eles estão me parecendo iguais. Então eu acho que é um pouco o meu ângulo que eu tô aqui e a luz tá fazendo um pouco mais de sombra. Eu talvez tenha falado errado o olho que tá parecendo mais escuro. Só pra vocês saberem, tá, gente? Mas aí é uma dica também, quando você tá se maquiando e você tá na dúvida, fazer foto, fazer selfie pra você ver se tá tudo igual e procurar uma janela com uma luz boa e um espelho e olhar assim de frente pra ver se tá tudo igual. A sombra faz muita diferença, obviamente, né? Então deixa tudo parecendo mais escuro. Bom, então eu vou começar. Na verdade, o primer que eu usei no dia do casamento foi esse aqui da Naiod, o Photography Fluid. Mas eu já usei ele em vídeo e eu tenho um novo produto para usar, que é o primer Radiance da Smashbox. Vocês sabem que eu adoro uma radiância, especialmente primer, porque vem de dentro. Você passa a base por cima, mas claro que a base não tapa 100%, né? Então você já fica com aquele glow natural e belo. E eu adoro os primers da Smashbox, fazia tempo que eu não usava, e esse aqui é lançamento. Então ele chegou aqui pra mim e aí eu já vou colocar ele em uso neste vídeo. Como é uma maquiagem de casamento, eu sempre faço uma pele mais no capricho. Quando eu faço minha maquiagem normalmente, eu faço todas essas etapas. Às vezes eu não passo primer, mas base, corretivo, pó, contorno, iluminador. É isso que faz uma pele completa. Mas eu faço um pouco mais no capricho, eu perco um pouco mais de tempo fazendo, polindo, passando a base, fazendo mais uma camada de base. Eu uso uma base festiva. A que eu usei no casamento foi a The Foundation da Dolce & Gabbana, que é uma base muito boa para essas ocasiões. Ela dá um acabamento bem bonito. Mesmo o casamento sendo de dia, daí nesse caso, acho que vale a pena fazer uma pele mais construída, porque começa de dia, mas fica de noite, né? E você precisa que dure. Então eu sempre acho que uma pele muito bem feita faz durar mais a maquiagem. Às vezes me perguntam como que eu faço a construção das camadas, né, da pele. Então minha dica é sempre colocar a base no dorso da mão, e aí você vai pegando um pouquinho, faz uma primeira camada, espalha bem. Você tem que espalhar, 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 espalhar. Quando você achou que tá bom, espalha mais um pouquinho. Então você espalha muito e aí você começa a colocar um pouco mais de produto onde você quer. Então normalmente no centro do rosto, e aí por exemplo aqui que eu tenho as manchas, minha segunda olheira, no queixo. Não esquece de todos os cantinhos, daí eu faço também no olho. Corretivo eu usei um novo que eu tô gostando muito, que chama All Hours Concealer da Saint Laurent. Fico desolé quando eu penso que não vende mais Saint Laurent no Brasil, mas é uma marca muito boa e pra quem vai viajar
Super recomendo. É super fácil de achar, então espero que um dia eles voltem Saint Laurent. Bom, então eu vou fazer esse acontecimento aqui e espalhar com o meu pincel de sempre. Setting brush, mas você pode espalhar com o dedo, você pode espalhar com uma esponja. Aqui bem aquele cantinho que é mais escuro. Ele tem uma ótima durabilidade, esse corretivo, e ele tem uma ótima cobertura, mas ele é líquido, então pra quem tem aquelas questões de corretivo que craquela, que acumula na linha, etc., é uma boa opção. Eu amo o Natural, esqueci o nome dele, o Natural Radiance, o cremoso da NARS. Amo, mas é bom dar uma variada, né? Precisa experimentar coisas diferentes e mostrar coisas diferentes pra vocês. E aí eu faço só um pouquinho mais de corretivo com a Laura aqui na mancha, só pra garantir que está muito bem corrigida a pele. Canto do nariz e onde mais tiver precisando. Então assim, vocês sabem que eu normalmente gosto de uma pele mais leve, mas tem ocasiões que pedem uma coisa mais pá. Porque eu acho que isso que é a graça, né, gente? A gente não precisa se maquiar sempre do mesmo jeito. De pó, eu vou usar... Olha essa paleta, que luxo! Hourglass, paleta nova pro Natal. Aí eu vou usar o Dim Light. Bom, vocês sabem que eu amo o Luminous Light, mas o que vem nessa paleta é o Dim Light, o pó Ambient. Então eu vou passar ele meio que em tudo, porque ele é um pó, mas ele dá aquele glow da radiância, que eu gosto muito. Quem prefere uma pele mais opaca pode fazer pó normal mesmo. O pó normal eu uso também, mais o Mineralize da MAC, mas daí eu passo só assim, onde tem tipo coisa que precisa corretivo. E eu aprendi esse truque, 2 maquiadores que fazem red carpet falaram disso, então eu acho que eles sabem o que estão falando, não é mesmo? Lá em Hollywood, que é o Patrick Tá, e a Sara Lucero, que é da Stila, e o Patrick, que eu amo seguir no Instagram, que ele sempre faz várias maquiagens das celebs, Gigi, etc. E os dois falaram que é muito importante pra red carpet matificar aqui, que isso deixa a maquiagem com aquele aspecto belo. Pouco pó, porque aqui é onde a gente sorri e mexe, então é uma coisa que você tem que meio que dar umas retocadas, mas eu achei uma dica muito interessante para aquela hora da foto, sabe? Bom, contorno eu fiz com a paleta da Smashbox também, que é essa paleta de contorno, que é mara. E ela tem o contorno, tem o bronzer e tem um pó mais claro. Mas aí, em vez do pó mais claro, eu já vou usar a paleta de iluminador. Um pouco aqui, da testa. Daí vocês sabem que eu já gosto de passar um pouco no olho. Dica do contorno é mirar na linha do cabelo, menos na orelha. Que assim, daí você desce e aí garante que não vai ficar muito, tipo, marrom aqui, sabe? Muito embaixo. O que é bom é mais aqui, assim. Então, contorno. Aí eu fiz um pouquinho de bronzer só pra dar uma esquentada. Então o bronzer eu passo um pouco mais amplo, com um pincel mais fofo. E eu acho que esse é um jeito de você garantir que o seu contorno não vai ficar muito marcado, sabe? Você deixa ele mais difuso com o bronzer. E acho que é bom dar uma vivida na pele. Então, blush, eu usei o da paleta da Hourglass também. Esse aqui do meio. Aquele blush que é um pouco mais diagonal, que fica mais festivo. Não é tão fofo aqui assim. Blush é uma coisa que eu acho que quando é assim, festa, eu sempre passo um pouco mais. Vou um pouquinho além do que eu normalmente faria, porque também é bom pra dar aquele aspecto... Oi! Aquele aspecto da cara mais maquiada. Eu acho que se você tá com o blush direito, opaca na zona T, e aqui onde a gente aprendeu,
os maquiadores de Hollywood, dá uma impressão da pele bonita. Então eu sempre dou uma exageradinha de leve no blush, que eu acho que faz diferença. E aí, iluminador, eu vou usar esta paleta da Smashbox, que acabou de lançar no Brasil, então estou usando ela para comemorar esse fato. Eu não sei se vocês viram, eu postei um tempo atrás, eu fiz uma maquiagem lá no estúdio da Smashbox em Londres, e a maquiadora usou essa paleta e eu fiquei assim, oi, eu quero isso já! Desde então eu tô amando ela muito, ela é muito boa. Eu misturei as 3 cores, porque quando eu vejo 3 cores numa paleta, assim, ainda mais de iluminador, eu falo, por que escolher só uma, não é mesmo? Então, assim, ele é muito, muito lindo. O pó é bem fininho, então ele fica aquele iluminado, tipo, sabe aquele iluminado que tem quase o efeito do cremoso, mas é um pó, que é um pouco mais fácil de trabalhar, ainda mais quando você tá fazendo uma pele com várias camadas, passar uma coisa com um pincel assim, você consegue ter um pouco mais de controle e não tirar o que você fez por baixo. Super recomendo esta paleta. Essa é a Pearl, que é a minha, e aí tem a Gold, que é um pouco mais bronzeada para as mais morenas. E aí, então, vamos para o olho. Vou passar o Paint Pot Groundwork, que vai fazer como se fosse um primer de sombra. Ele já dá uma escurecidinha na pálpebra, e como ele é cremoso, ele ajuda a maquiagem a colar e por isso durar mais. Eu várias vezes uso ele sozinho, mas eu também uso ele como primer de sombra. E aí eu já tô até trazendo ele um pouco mais aqui, porque esse olho é um mais difuso, assim, ele sai mais do contorno natural. Bom, sobrancelha, eu tô amando esse lápis do Tom, o Ford Íntima, que ele é aquele estilo chanfradinho. A dica da sobrancelha é você focar em pintar por baixo. Às vezes eu até ponho um pouquinho nesse canto de fora, mas pra você assim, não correr risco de ficar muito exagerado, é melhor focar em pintar por baixo. E sempre dá essa esfumada com o pincel, que isso também dá um acabamento mais natural. Eu prefiro uma sobrancelha mais natural e menos desenhada, apesar de realçada. Para garantir ultra durabilidade, o Gimme Brow eu várias vezes uso sozinho, mas que eu acho super bom em ocasiões que eu quero ultra durabilidade da sobrancelha, que ele segura no lugar, dá uma segunda camada de cor assim, e aí fica assim, pá. Ela tá parecendo um pouco forte, mas depois com o resto da maquiagem fica direito. Na verdade, eu não usei tantos produtos, eu só usei, fora o Paint Pot, esse quarteto de sombra do Tom Ford, que é o Disco Dust, porque eu queria fazer uma coisa mais rosa, assim, romântica. Então, assim, esse olho, ele é relativamente bastante simples. Eu comecei com a sombra rosa e esse pincel médio, que é o 217 da MAC. E aí, passa a sombra na pálpebra toda, subindo aqui no côncavo. Já pode dar uma marcada assim no côncavo, mas a ideia é depositar e fazer essa camada rosa para começar. Então, camada rosa para começar, deposita, olho inteiro. E aí aqui no fim, não precisa se preocupar tanto, meio que faz no formato do seu olho e que depois a gente vai organizar. Aí eu gosto de já dar uma difusada, mais fácil falar, esfumada, com um outro pincel fofo, quer dizer, com um pincel fofo de esfumar, que é o 224. Então isso já faz você ficar com esse véu de sombra rosa, que naturalmente ficou mais concentrado no meio e difuso nas bordas. Aí eu vou usar a sombra marrom, mais escura, com esse mesmo pincel para fazer uma profundidade, esqueci a palavra. Então é meio
por cima mesmo, tá, gente? Vocês não precisam ficar com medo de passar uma sombra por cima da outra, porque é essa a ideia. É você ir fazendo um mix das cores e elas vão se fundindo e virando uma coisa só. Então você faz a profundidade. E aí eu sempre acabo dando um toque assim com o dedo. Daí com um pincel bem fininho, eu vou fazer, esse aqui é o do Marc Jacobs, pincel número 20. Primeiro com a sombra rosa, rente aos cílios de baixo. Fazendo um pouco mais amplo assim o movimento, sabe? Sem necessariamente deixar tão rente, pode fazer uma coisa um pouco mais difusa também. E aí com o mesmo pincel, só que aí fazendo um pouco mais rente, eu vou passar o marrom. Concentro mais no canto de fora. Eu acho importante nessa maquiagem, como é pra um casamento, mas ela não é muito escura, eu acho que é legal fazer esse contorno do olho com a sombra, aproveitando, explorando a parte rente aos cílios de baixo. Lápis marrom eu vou usar em tudo aqui, que é pra dar um efeito mais uau. E aí eu vou esfumar usando um pouco da sombra marrom também. Eu vim até a pontinha de dentro, em cima e embaixo. Então temos lápis marrom em cima e embaixo, até aqui, e fazendo esse cantinho, que eu acho que é uma coisa que dá um efeito legal. Mas como é marrom, não fica tão forte. É sempre pensando nesse equilíbrio entre é um casamento, mas é um casamento de dia no campo, que eu acho que também conta. É de dia, é no campo, mas é um casamento, então a gente fica sempre naquela dúvida. Se você estiver usando um lápis que seca muito rápido, daí é bom esfumar logo, não tem problema. Então você faz aquela, né, dá uma pertencida, uma borrada, que eu prefiro, eu não gosto de muito marcado. Então, Curvex. Daí eu não consigo evitar e fazer o tracinho, né? Como vocês sabem. Então, só assim. Canto de fora. Complementando o traço que eu fiz com o lápis. Eu acho que a maquiagem fica com uma cara bem mais moderna e atual. Eu acho que a maquiagem fica com uma cara bem mais moderna hoje em dia, quando ela tem menos traço marcado. Não que isso vá ser uma regra para a eternidade, mas eu acho que é interessante a gente perceber essas mudanças, assim, variações, né? E mesmo o esfumado preto, eu não sei, eu tenho achado muito pesado. E daí quando eu faço o marrom, eu acho que ele valoriza mais. E tem mais essa cara um pouco mais fresca. O preto eu tenho achado um pouco datado, sabe? Não é uma questão de regra, assim, então não pode mais ser esfumado preto. Mas é meio de pensar um pouco nesses movimentos. Que a gente usou tanto o esfumado preto, que agora o esfumado marrom mais rosa, mais difuso, tá aparecendo mais interessante. Então eu faço o meu tracinho, mas ainda assim não é um traço muito marcado. Rímel, eu usei 2. Eu usei o The Real, da Benefit, pra fazer uma primeira camada. Eu não queria pôr cílios, então eu fiz uma primeira camada de The Real, mais fina, pra secar e deixar os cílios no formato curvado, porque os meus cílios são muito teimosos. E aí depois eu passei Messier Big da Lancôme, então vou deixar ele aqui pra fazer isso por último. Um toque muito importante dessa maquiagem é o brilho no canto interno, que eu usei o iluminador líquido da Cover FX. Eu peguei, é muito mara esse iluminador. Foi um dos truques que eu aprendi nesse Fashion Week em Londres. Tô usando muito. Uma gota, um pincel. Aqui eu sempre uso o pincel repetido e tal, mas
Pra fazer isso aqui é bom ser um pincel mais limpo ou que você só usou para sombras claras, só porque você não quer interferir nesse brilho que é clarinho, né? Um pincel mais pontudinho, mas que você consiga também dar uma espalhada e aí faz o canto interno que a gente ama, bem brilhoso. Você pode fazer isso com o iluminador que você usou no rosto, mas eu tô amando o efeito desse aqui, então eu usei ele. Eu vou soltar o cabelo agora que eu já terminei de fazer a pele, que eu consigo fazer a pele com o cabelo solto. Eu usei o Lip Cheat da Pillow Talk, da Charlotte Tilbury, pra fazer o contorno da boca. E aí eu gosto de preencher, que é pra garantir que vai ficar... não vai ficar o contorno mais escuro, porque eu prefiro uma coisa assim, homogênea. E aí a ideia é dar aquela leve aumentada. Na verdade é um efeito que não é nem que você tá aumentando a boca, mas você tá contornando ela pela borda máxima. Então você não tá desenhando uma boca nova, mas você tá dando um efeito de uma boca mais cheia, só porque você aproveitou, otimizou todo o seu lábio. É um pouco essa a ideia. E aí eu usei 2 batons, porque de novo eu não consigo escolher só um. Eu usei o Lips and Boys Alexander do Tom Ford, primeira camada. E aí esse aqui, Volupté Tinting Balm do Saint Laurent, que tem a boquinha, esse que vai dar pra mostrar muito bem na minha super câmera, agora que ela tem autofocus. Ele tem um pouco mais de brilho, ele dá uma cor rosinha, então ele complementa super bem esses tons que eu... não só que eu fiz na boca, mas também que eu fiz no olho. Só que ele dá um... ele não é um gloss, mas ele também não é um batom mate. Então eu gosto do efeito que ele dá um pouquinho mais plump, por assim dizer. Um pouco mais de rímel. Eu tô amando esse Messier Big da Lancôme, que ele faz aquele cílio bem exagerado, que parece postiço, mas não é. Então, como eu não queria pôr postiço, mas queria um pouco mais de drama nos cílios, ele resolve super. E ele também lança no Brasil por agora, aê! Eu vou sempre tentar fazer isso, que às vezes tem coisa que eu mostro que ainda não lançou aqui no Brasil. Quando lança eu esqueço de avisar, então eu vou sempre tentar mostrar 2 vezes. Quando eu tô testando, assim que eu recebi em Londres, e daí quando vai lançar no Brasil, que assim vocês ficam sabendo. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.